fui pego de surpresa. Mas nós vamos ler algo e que o Senhor fale conosco nesta noite. É apenas um versículo que se encontra em Provérbios 15. 15:3. Amém? Diz assim, aqui esse versículo, ele faz parte de um monte de conselhos que a palavra do Senhor vem para nós. Então este é mais um dos muitos que o Senhor tem nos aconselhado a cada dia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém? Amém. Podeis se sentar. O que o Senhor vai falar aqui eu não sei, irmãos, porque eu não preparei palavra e eu tenho feito um propósito com Deus assim. Tem sido um pouco difícil, Deus sabe, mas que aquilo que Ele me der eu passo para a igreja. Porque a palavra não é do pregador, a palavra é de Deus. Nós somos apenas um instrumento que o Senhor usa para Ele falar da maneira que Ele quer e para que cada um de nós possamos entender ainda o que não entendemos. Então eu quero dizer para os irmãos que esta palavra veio bem a calhar nesses dias na minha vida. Porque os olhos do Senhor, Ele contempla a minha vida lá no interior, Ele contempla a tua vida aqui, e Ele contempla muitas pessoas em todos os lugares, em todas as situações. Eu sei que a semana passada eu estava em casa e eu ouvi a minha filha me chamar. Ela falava, mãe, mãe. E aquilo me deu algo dentro de mim. Eu falei, Senhor, será que está acontecendo? E na parte, assim, o dia todo eu fico muito sozinha agora, que o pastor José está trabalhando. Então, quando eu não tenho que resolver nada na rua, eu fico em casa sozinha. Às vezes eu medito, às vezes eu oro, e ali eu fico. E eu ouvi muito bem ela me chamando. E eu comecei a orar e falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu peço ao Senhor que envie os teus anjos. Que o Senhor prepare o de melhor para a minha filha. E aí o Senhor vai dando. Quem é intercessor entende que quando você ora por uma pessoa, de repente você vai orando pela outra e vai orando, e Deus vai dando e você vai orando. E eu comecei a interceder pelos meus filhos, pelos meus irmãos daqui. E comecei a interceder. E eu falava com Deus assim, Senhor, prepara tudo na vida deles. Prepara na vida de cada um, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, mas se eu estou sentindo algo, é porque o Senhor está nesse negócio. E eu comecei a orar. E todos os dias eu orava. E eu sempre brincando com o pastor José. Eu acho que eu vou em São Paulo. Ele falou, não, você veio de lá outro dia. Eu falei, não, mas eu vou em São Paulo. Eu acho que eu vou. Eu brincando com ele. Mas como ele está trabalhando, seria difícil, irmão. Só mesmo por Deus. Mas se os olhos do Senhor estão em todo lugar, nós temos que entregar a nossa vida. É uma coisa assim que nós aprendemos, porque ouvimos falar. Que nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. Porque o nosso Senhor, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, Ele conhece o nosso andar, Ele conhece o nosso agir, Ele conhece o nosso pensar. O Senhor, Ele conhece todas as coisas da nossa vida. Ainda tem muita gente que fala, para que eu preciso pedir se Deus sabe o que eu preciso? Porque você está se humilhando perante a Ele, mostrando a Ele que você é dependente e necessita. Então, se nós sabemos de tudo isso, porque muitas vezes nós sabemos e não colocamos em prática na nossa vida? Porque nós somos infiéis. Se nós sabemos que a nossa justiça é o Senhor, porque muitas vezes nós queremos colocar
as nossas mãos para que a justiça na nossa vida seja feita, estamos mostrando que não confiamos no nosso Deus. Se entramos numa luta, se entramos numa prova, e nós sabemos, como o Senhor disse a Josué, vós não tereis que pelejar. É uma palavra bonita, é uma palavra tremenda, é uma palavra forte. Mas por que nós não deixamos o Senhor pelejar por nós? Nós sempre queremos dar um jeitinho para ajudar Deus para fazer as coisas. Nós demonstramos a Deus que não confiamos nele. E os olhos do Senhor, Ele tem estado em todo lugar. Ele tem contemplado os bons e os maus. E Ele tem contemplado o meu e o teu pensamento. Ele tem contemplado o que é que nós maquinamos na nossa mente. Ele tem contemplado todas as nossas ações antes mesmo de ser realizado. E nós falamos que Deus é tremendo, Deus é bom, Deus é poderoso e perfeito. Mas nós não atentamos tanto para este grande Deus. Atentamos para Deus quando estamos na aflição. Que aí começamos a querer orar, jejuar, buscar, não faltar em oração, não faltar aqui ou ali. Mas os olhos do Senhor, Ele está em todo lugar da nossa vida e Ele sabe as intenções da nossa vida diante dEle. Ele sabe quando eu chego para você e digo a paz do Senhor, eu te amo. Ele sabe a intenção com que eu digo estas palavras. E muitas vezes somos mentirosos diante de Deus. Mas os olhos do Senhor, Ele está em todo lugar. E eu sei que foi um rebuliço tão grande e o pastor José falou assim, você veio de lá esses dias, é melhor você esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco. Tá bom, vamos esperar. E eu ainda falava assim, bem, é verdade, você agora está trabalhando, você tem que chegar, está cansado, eu tenho que cuidar de você. Eu ainda brincava, eu tenho que cuidar de você. Hoje eu só tenho você para cuidar. Mas aí o Senhor me abençoou com a passagem para vir sem eu ter. Eu queria vir, mas não precisava ser agora. De repente chegou nas minhas mãos. Mas aí eu não usei essa passagem que chegou na minha mão. Porque quando eu estava pensando em comprar a passagem, o meu irmão me fala assim, se arruma, porque eu peguei uma carga, eu estou indo 5 horas da tarde para São Paulo. Eu vim de caminhão. Não foi de avião, foi de caminhão. Mas foi tão gostoso, tão bom, que olha, Deus nos trouxe num caminhão velho, um caminhão que não estava muito bom, mas o caminhão saiu de lá, chegou aqui, não teve problema nenhum. É os olhos de Deus cuidando de nós, olhando para o bom e para o mal. Ele olhou por nós, tirou o que era mal do caminho e falou, vai, segue em frente. E o caminhão batia daqui, eu falava, meu irmão, o que está acontecendo? É do meu lado, vai cair alguma coisa. Mas esse é o nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? O Senhor, como foi falado grandemente aqui nesta noite, o Senhor, Ele cuida de nós. Mas como eu também disse, nós somos tão infiéis que nós não atentamos para o cuidado de Deus. Quando Deus diz assim, entrega na minha mão e descansa. O Senhor falou para mim descansar. Né, pastor Daniel? Descansa. Aí começa a vir os pepinos, começa a vir as pontas, e começa isso e aquilo. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. O cuidado do Senhor, quando Ele olha, é tremendo, igreja. Glória a Deus. Aí ainda hoje eu dizia assim, o Senhor diz assim para nós, esta peleja não tereis que pelejar. Descanse, entrega nas minhas mãos e descanse, porque eu pelejarei por ti.
agir como servos de Deus. Não é verdade? Eu fico desesperada porque eu comprei muito e não estou conseguindo pagar. E o Senhor diz assim na sua palavra: a ninguém dê mais nada. Os olhos do Senhor estão olhando o bom e o mal. Ele está vendo o que eu e você estamos fazendo. Aí depois começamos a chorar, a gemer, começamos a querer buscar aqui e ali, por todo lugar, ver o que Deus fala, mas o erro foi teu. E nós já fomos ensinados a repreender na nossa vida o espírito de mamão. E por que nós voltamos a pegar esta carga, este jugo pesado para as nossas vidas? Os olhos do Senhor nos contemplam, irmãos. Ele contempla o mal e o bom. Porque nós queremos ser tão bons, mas nós não somos bons. Bom é só Ele. O que é que tem ido no nosso coração? O que representa, o que significa o amor de Deus, como também foi falado aqui nesta noite pelos nossos irmãos. O que quer dizer amor e que os irmãos vivam em união? Isso não acontece. Mas os olhos do Senhor estão sobre nós. Aleluia! Ele vai falando, Ele vai alertando, Ele vai ensinando. Nós entramos por ouvir e aprender. Poxa, que palavra abençoada, que palavra maravilhosa. Mas nós não temos colocado em prática na nossa vida, então não está adiantando nada estar ouvindo, porque estamos ouvindo e não estamos praticando o que o Senhor tem ensinado e requerido nas nossas vidas. A palavra de Deus diz assim: examinai o homem a si mesmo. Nós examinamos a todos que estão ao nosso redor e esquecemos de examinar-nos a nós mesmos para poder entrar no propósito que Deus nos quer. O que é que Ele tem nos ensinado este tempo todo na casa dEle, durante a leitura da palavra dEle, e quando lemos achamos maravilhoso. Quando viemos aqui pregar é tremendo. A palavra hoje foi uma bênção, pastor. A palavra hoje foi tremenda, irmã. A palavra hoje foi tremenda, irmão. Mas se eu não colocar em prática dentro de mim, eu e eu mesmo, não adianta nada. Aleluia. Somos mentirosos. E o mentiroso, ele não tem parte com Deus, ele tem parte com o diabo. Ainda mentimos tanto que acabamos acreditando que é verdade. O negócio é sério. Mas os olhos do Senhor estão, e Ele está nos vigiando. O Senhor, Ele sabe o que você maquina na sua mente. O Senhor, Ele sabe antes de você falar. E ainda tem um agravante, porque eu creio que todos aqui têm o Espírito Santo, que quando começa a falar ou a agir da maneira que Deus não quer, automaticamente o Espírito Santo toca. Mas nós somos tão infiéis que ainda continuamos falando. Somos infiéis que ainda continuamos a fazer. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. E em todo tempo. E em todo tempo. Muitas vezes reclamamos porque alguém não nos faz alguma coisa. Mas e o que nós temos feito? Não julgue para que não seja julgado. Os olhos do Senhor estão nos olhando. O Senhor, Ele está nos... E o Senhor, Ele nos traz uma noite de sexta-feira aqui. Levanta a irmã Leonita sem saber para trazer a palavra, porque Ele quer que você mais uma vez aprenda. Leonita, Ele quer que mais uma vez você aprenda o que é andar na presença do Senhor e obedecer. Não é obedecer para o pastor ver. Não é obedecer com a Bíblia e todo dia no culto para que os irmãos vejam
que você está todo dia ali, que você está assim assado. É para que você mesmo sinta e veja que você está agradando e está obedecendo ao Senhor. Porque muitas vezes nós obedecemos até o homem, mas não estamos obedecendo a Deus. E o que importa é que obedeçamos ao Senhor em tudo. E o Senhor, Ele coloca pessoas na nossa vida para nos alertar. O Senhor, Ele coloca pessoas para trazer palavras que muitas vezes não é que eu quero ouvir, ou que muitas vezes não está sabendo nem pregar direito, mas o Senhor, Ele coloca para que você ouça e entenda. E aqui tem jovens, tem crianças. A criança, quando você vai ensinando, ela vai aprendendo. O jovem, ele já sabe, então ele tem que aprender e ele tem também que obedecer. Não adianta, porque não vai subir agarrado no pezinho da mamãe e do papai. Porque já estão numa idade de ouvir, entender e praticar a palavra de Deus para a sua vida. Para que te vá bem, para que você coma o melhor desta terra. E assim somos nós. Como nós estamos andando na presença de Deus? Ah, mas eu obedeço o pastor. Mas o pastor não anda com você o dia inteiro. O que é que você anda fazendo escondido entre o povo? Aí vamos passear, vamos andar. Ah, aqui não tem nenhum irmão, nenhuma irmã. Aqui eu estou na minha. Irmãos, nós não estamos longe do olhar do Senhor, que nos acompanha aonde quer que nós formos. Se nós formos no fundo do mar, ali o Senhor está. Então nós temos que começar a conscientizar a nós mesmos como estamos na presença de Deus, como estamos sendo servos de Deus, porque não é de qualquer maneira. Aí esses dias eu me peguei pensando na palavra que muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados para fazer a obra de Deus. De que maneira estão fazendo a obra de Deus? E um ponto de interrogação bem grande. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque todos nós cobramos muito dos outros, apontamos muito aos outros, mas nós esquecemos de apontar para nós mesmos. E falar, Leonida, o que é que você está fazendo? O que é que você está pensando? O que é que você está desejando para o teu próximo? Como é que você está vivendo com Deus e para Deus? Deus está comigo. Mas espera lá, eu estou com Deus. Deus está comigo. Eu estou com Deus. Somos infiéis. E os dias de hoje, irmãos, pode muitos não querer acreditar, são dias maus. E parece que tudo é normal. Tudo não é normal no Senhor. O povo já não tem mais tempo de buscar. O povo já não tem mais vontade de se arrepender de nada. O povo não tem mais vontade de servir verdadeiramente a Deus, tornando-se uma nova criatura, lavado e remido no sangue do Cordeiro. O dia de estar na ceia, eu tenho que ir para participar, eu tenho que estar, né? No ponto, né, pastor? E os outros dias? Como anda a minha vida com Deus? E lá em casa, como anda a minha vida com Deus? Tem muita gente que ouve palavras torpes, não sairá da tua boca. E quantos palavrões nós temos falado? Você tem que demonstrar amor, mas quantas vezes nós mostramos rancor para o nosso próximo?
muitas vezes, quando estendemos a mão, é para depois jogar na cara. E a Bíblia ainda nos alerta contra isso. O que a tua direita fizer, a tua esquerda não saiba. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é fiel, tremenda, para nos mostrar o caminho. O caminho não é como uma rua. O caminho é o posicionamento que nós temos que ter diante de Deus, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com tudo que o Senhor tem nos ensinado. Mas aqui eu sou uma coisa, lá na festa eu sou outra, lá na escola outra e no serviço outra. E na roda dos escarnecedores só o sangue do bobeiro. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e como chama de fogo. E não adianta porque você não esconde dele. Aí muitas vezes nós pensamos assim, mas por que eu estou assim? Por que eu não estou assim? Aí acontece o efeito contrário na nossa vida. Em vez de a gente começar a levantar espiritualmente, ser uma tocha de fogo, ser uma bênção para o irmão, ser uma bênção para a família, ser uma bênção em qualquer lugar que chegarmos, nós seremos derrota, porque vão se escandalizar com as nossas ações. Então vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos atentar para a palavra de Deus. Vamos pegar a palavra que o Senhor tem mandado para nós todas as noites. Mas não chegar em casa e deixar para lá, não. É refletir nela o que é que eu estou em falta nesta palavra. Senhor, como eu tenho que me colocar diante de Ti com a palavra que foi falada nesta noite. Para que os olhos do Senhor venham e me vejam bem. Com o bem e não com o mal. E enquanto estivermos também bem na nossa vida, continuamos da mesma maneira, para que na hora que vier as tribulações, as provas, dificuldades, nós sabemos em quem nós temos crido. Não murmuraremos, não ficaremos descaídos, enquanto que os outros olham e dizem assim, ué, mas cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? Não é o Deus Todo-Poderoso que ele serve? Então vamos tomar cuidado com a nossa vida. Vamos tomar cuidado com o que andamos fazendo escondido entre o povo. Porque os olhos do Senhor, irmãos, Ele não perde nada. Nós nos perdemos até uns dos outros que somos grandes. Mas os olhos do Senhor não perdem nada. Ele sabe e vê tudo. Então não adianta também chegar e arrumar desculpas. Não adianta chegar e querer se justificar perante aquele que é justo. Aí tem muita gente que fala assim, mas tem gente que faz e nada acontece. Com cada um Deus tem um jeito de lidar. E nós temos que tomar cuidado. A longanimidade dele é grande. Mas quando ele bateu o martelo, entra a justiça. E a justiça ela é rapidinha. Então vamos tomar cuidado. Que sejamos um povo chamado, mas também escolhido e preparado. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe nesta noite. E as palmas louvam.